como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos falando aqui agora dos 4 instrumentos, que é a segunda parte do que nós estamos conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, vendo ele como um manual da vida e do viver, tendo como assim, como usar da melhor maneira possível a sua vida, aproveitando o máximo possível da sua encarnação, das suas relações psicológicas, psicossociais e também tendo como meta o crescimento espiritual, em valores éticos e morais cada vez mais espiritualizados, ok? A nossa ideia não é terminar a nossa encarnação perfeito, e sim feito, né? É melhor ter feito do que ser perfeito, ou seja, eu fiz o que eu vim fazer, eu vim aprender isso, aprendi ainda de lambuja, levei mais isso aqui, aprendi mais aquilo outro, porque dependendo da sua boa vontade, você pode, como se fala na faculdade, né, puxar créditos, né? Eu estou tão bem na faculdade que eu posso pegar um crédito do ano que vem, do ano seguinte. Pode acontecer isso, a gente pode fazer isso também. E o que nós estamos vendo aqui, que depois dos primeiros 6 capítulos, que é a fundamentação, é como se a gente pudesse perguntar para Deus, para que eu tenho que fazer isso? Por quê? Né? Então, tá bom, olha, os espíritos estão fundamentados em quê? Na lei maior. Qual é a lei maior? Na lei do amor. Aí ele vai falando lá, vai falando, eu não vim destruir a lei, né? Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai, quem não renascer de novo não verá, não poderá chegar perto dessa casa do Pai. E o capítulo 5 fala, então, se você quer chegar perto da casa do Pai, então você tem que se transformar, para isso enfrentar aflições, certo? E quando você resolveu enfrentar as aflições, vem o Cristo Consolador para te ajudar, para te consolar, né? Não para te conformar, para te consolar de que tem que se contrariar. Se você quer crescer, tem que haver contrariedades. E contrariedades não é massacre, não é martírio, mas se você quer deixar de ser de um jeito para ser de outro, não tem como você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então aí existe uma contrariedade. Quando essa contrariedade é vivenciada de maneira compulsória, ou seja, não foi você que decidiu, porque você não tinha capacidade para decidir, fica parecendo castigo, fica parecendo dor, né? Fica parecendo sofrimento, mas não é. Tá? Quando você adquire conhecimento e uma certa autonomia para poder decidir as contrariedades que você quer passar, então você, por ter consciência sobre isso se torna menos sofrido, vamos dizer assim. Eu tenho mais boa vontade, vamos dizer assim, de estar me contrariando. Lembrando que contrariedade não é sinônimo de martírio. Não adianta você se martirizar que você não vai para o céu, né? Você tem que estar fazendo um processo de transformação consciente dentro do seu real tamanho, daquilo que é possível. Então sair por aí se autoflagelando não vai angariar pontos no plano espiritual. Muito pelo contrário. Você poderá ser considerado, como é que chama? Que eu fiz um mau uso da encarnação por excessos. Não interessa se a sua vontade era servir a Deus, mas se for excessivo, isso também vai ser levado em consideração, ok? Daí, então, o 6º capítulo, que diz Cristo o Consolador, ok? Então, ele consola com o quê? Trazendo para nós os instrumentos que nós vamos poder usar neste momento, principalmente depois da 3ª revelação, que seria a comunicação dos Espíritos, a revelação dos Espíritos, dizendo de como que nós podemos usar 4 coisas no nosso dia a dia para alcançar esse estado de espírito de boa vontade das transformações. Ou seja, eu vou me contrariar, vou estudar o meu processo, vou ver qual é a melhor maneira de transpô-lo e entender. Como a gente fala às vezes brincando, né, que eu queria tanto desenvolver inteligência, eu vou rezar para Deus para desenvolver inteligência. Aí, de repente,
nos próximos 10 anos só me aparece problema na vida. Eu falei, mas não entendo, eu pedi para desenvolver inteligência e o cara me deu problema. Eu falei, claro, porque é resolvendo os problemas que você desenvolve a inteligência, ok? Então não fique imaginando que para ir para o céu tem que ter martírio, não, tem que ter humildade, que é o primeiro passo que ele está vendo aqui, que é o primeiro instrumento que ele nos dá aqui, que é a pobreza de espírito, e dedicação. Eu acrescentei uma palavrinha, eu falo que é dedicação extrema, né? O que é uma dedicação extrema? Não dê brecha, tá? Não dê vazão para nenhum tipo de senão, né? Se você quer realmente aprender certas coisas, faça como tem que ser feito, né? Dentro do seu real tamanho. E aí nós vamos ver aí no próximo diapositivo que ele fala, dentro ainda do bem-aventurados pobres de espírito, ele fala sobre aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então, como é que é ser o maior? Na Terra, para você ser o maior, você tem que estar com a humildade, né? Admitir que você não sabe, que você tem alguém que pode te ajudar, porque sabe mais do que você. Partir do princípio de que não é cobrando, e sim servindo que você vai crescer no mundo espiritual. E se fizer escravo não sei se é a minha palavra aqui que cabe, mas é que eu chamo que é dedicação extrema, ok? E na Terra, se você não quiser ter a humildade de servir de maneira extrema, e sim achar que os outros têm que servir e que você é o dono da verdade só porque estudou um pouco a mais e sabe um pouco a mais, no mundo espiritual, lá o seu real tamanho não será aquele que você tem aqui na Terra. A sensação que você vai ter, porque você que está com a sensação do orgulho e da arrogância, é que lá você está sendo humilhado, mas não é, né? Então, quem está desarmado mentalmente, quem está servindo e quem tem a dedicação extrema, no mundo espiritual será o maior e o primeiro. Mas se você for arrogante, prepotente, mente fechada, mente armada, a sensação que você vai ter quando desencarnar é que, puxa, eu perdi tempo. Vai dar uma sensação de humilhação, né? E aí, por isso que certas coisas são escondidas, né, dos doutos. Os doutos são aqueles que sabem ensinar alguma coisa que ninguém sabe. Por isso chama-se doutor, né? Eu tenho algum conhecimento que o outro não tem, então eu sou douto, posso ensinar. Não é doutor porque defendeu uma causa de doutorado, isso é outra coisa, né? Eu sou douto porque eu posso ensinar alguma coisa que o outro não sabe, ok? Por isso que muitas vezes médico é chamado de doutor, porque às vezes a pessoa vai lá com uma bereba na mão, né? E a pessoa pensa, só tem uma pomadinha? Eu falo, não, mas isso aqui é um sarcoma de Kaposi que aparece em quem tem HIV, não é pomadinha que tira isso. Como é que o senhor sabe disso? Eu perguntei para o médico, não, eu estudei isso. Então, por isso que você está me perguntando e por isso que eu fiz um diagnóstico, porque eu estudei, então eu posso te ensinar a buscar o tratamento. Não é porque eu sou doutor, porque defendi uma causa, ok? E aí, se você for ver, algumas coisas foram escondidas dos cultos, né? Dos doutos e dos prudentes, e prudente é o cara que é espertão, né? É o cara que está ligado nos movimentos e que fica lá ardilando as coisas e quer saber e quer descobrir. É muito provável que hoje eu até falo, eu comento sobre isso, né? Que se um dia, vou pegar esse exemplo e entender o que é mistério oculto dos doutos e prudentes, que se a reencarnação for provada cientificamente e aceita como uma entidade real e verdadeira, o mundo vai passar por um problema muito sério. Por exemplo, vamos pegar, os doutos, né, os prudentes, os que são os espertalhão, vão se apoderar dessa ideia e vão fazer o seguinte, agora, eles vão fazer o seguinte, eu vim aqui no cartório porque eu descobri que eu sou a reencarnação do meu bisavô, então eu vim tomar a posse da minha terra de volta, que eu reencarnei, a terra é minha. Aí o cara do cartório, já com a encarnação instituída e estabelecida como lei, vai perguntar, mas como que você ficou sabendo que você é a reencarnação do seu avô? Né? Ele vai, não, porque eu tenho aqui uma declaração de um médium, tá? Que verificou as minhas encarnações e percebeu que é isso. Aí o cara vai pegar o papel do médium assim, olha, lamento muito, mas este médium não é um médium oficial do governo, certo?
você tem que ter um médium que realmente seja oficial para que ele possa assinar e dizer que você é a reencarnação do seu avô. Por isso que certas coisas continuam, né, ocultas, né, misteriosas, porque se elas se tornarem cientificamente patentes, pode ter certeza que nós vamos ter a indústria da reencarnação tomando conta, né, de produtos, lançando produtos reencarnatórios. Vai ser uma coisa muito interessante, né? Vai ter faça você mesmo, compre ali na banca de jornal, uma revista que ensina você a fazer regressão e descobrir se você foi realmente Cleópatra, né? Ou se aquele seu medo de cobra é porque você, sei lá, sofreu algum abuso na infância. A gente não sabe, né? Vamos pensar nesse sentido. E aí então que vem essa proposta da humildade, né? De que manter a mente aberta, né? Ter honestidade de admitir que você não sabe tudo. Manter a mente aberta para coisas que você nunca ouviu falar, né? E a boa vontade que, em cima dessas novas informações, você traçar uma vida nova na sua encarnação. Isso chama-se pobreza de espírito, ou seja, estou desarmado. Eu estou pronto e disposto, honestamente, a admitir que não sei de tudo, que me chegaram umas informações muito novas, que umas até me chocaram, mas eu estou com a mente aberta para ouvi-las, né? E de muita boa vontade para pegar essas informações e aplicar na minha vida, sem fingir, né, humildade e sem me arrogar direitos que eu não preciso, né? É estudar o meu real tamanho. Ou seja, quem tem essa humildade de acessar os segredos do céu, com a mente desarmada, vai conseguir. Aos sábios e prudentes, eles acabam só se contentando com os segredos da Terra, né? O que é isso? Que é ciência, tecnologia, né? Coisas que podem ser vendidas como conhecimento adquirido através do estudo, do sistema e do método, que não tem nada de errado com isso, é uma característica dos sábios e prudentes, terem propriedades científicas sobre aquilo que eles estudaram, e se isso produz alguma coisa que é vendável, eles têm todo o direito de vender que é um produto do trabalho deles. Porém, não têm o direito de vender o que é de Deus. Vamos para o nosso segundo intervalo e a gente volta já já para continuar estudando os pobres de espírito. Até já.